Há dores que não gritam, mas pesam. Elas se alojam no corpo como se fossem dele, mas pertencem à alma que não pôde se expressar. O cansaço que você sente talvez não venha do que faz, mas do que guarda, da quantidade de palavras engolidas, de emoções abafadas, de verdades caladas por medo de não serem compreendidas. Porque toda vez que você se cala para agradar, algo em você se desconecta. O corpo fala o que a boca sufoca, e com o tempo ele começa a gritar em silêncio, na forma da ansiedade que não tem nome, da tensão que não passa, do sono que não vem. Não porque você é frágil, mas porque a alma não suporta ser escondida por muito tempo. Ela começa a vazar pelas frestas. E a doença, às vezes, é só a consequência de uma alma que não foi ouvida. Desde cedo, muitos aprendem que é mais seguro calar do que errar, que é melhor agradar do que se expor. Mas esse aprendizado tem um preço alto, a perda de si mesmo. Jung chamou de persona a máscara que usamos para sermos aceitos. Mas a alma sabe quando está sendo fingida, e ela adoece no silêncio da performance. Este não é um vídeo sobre como falar mais, nem sobre como ser eloquente. É sobre como se lembrar. Lembrar que a sua fala não precisa ser perfeita, precisa ser verdadeira, que sua voz não tem que convencer, tem que expressar, que suas palavras não precisam proteger sua alma, elas podem ser o espelho dela, porque talvez o seu silêncio não seja timidez, talvez seja excesso de sentimento acumulado, esperando permissão para existir. Pensar é uma bênção, até virar refúgio. Quando o pensamento se transforma em armadura, ele protege, mas também isola. A mente analisa, calcula, ensaia, mas o coração pede presença. E entre um pensamento e outro, a emoção que não foi sentida começa a se perder. Pensar sem sentir é como segurar o ar. Você sufoca, porque o pensamento precisa do corpo para se enraizar. E quando a racionalização toma conta, algo em nós se desconecta da experiência viva do agora. O excesso de lucidez se transforma em paralisia. O medo de errar vira o medo de existir. E nesse ciclo, a espontaneidade se transforma em risco. Você ensaia o que vai dizer, edita, calcula a entonação, reescreve mentalmente cada palavra, mas a vida não espera. A conversa acontece enquanto você ainda está preso no roteiro. E quando percebe, perdeu o momento. Ficou ausente de si, presente demais nos pensamentos, distante demais do sentir. Nietzsche dizia: temos arte para não morrer da verdade. Talvez tenhamos o pensamento em excesso para não dizer o que realmente importa. Porque falar com verdade exige presença, e presença exige vulnerabilidade. Mas quem sente demais, aprende a esconder. E quem pensa demais, aprende a sobreviver sem se revelar. No fundo, o que mais dói não é o silêncio. É o quanto de si você enterrou para manter a aparência de controle. A mente pensa por proteção, mas a alma quer se libertar. Algumas pessoas falam bem, mas não dizem nada. A voz é clara, o discurso é correto, a entonação é ensaiada, mas falta algo. Falta carne, falta verdade, falta aquele tremor sutil de quem está se revelando e não se protegendo. Porque quando a busca é agradar, a voz se torna performance. Ela deixa de ser ponte e vira palco. Um lugar onde a autenticidade não entra, com medo de estragar a cena. Desde muito cedo, muitos aprendem que ser aceito é mais seguro do que ser verdadeiro. Que mostrar a dor é perigoso. Que sentir profundamente é sinônimo de fraqueza. E então, se cria uma persona que sabe exatamente o que dizer, para não precisar mostrar o que sente. Uma fala que encobre, em vez de expor. Que convence, mas não conecta. Mas há uma dor que ninguém menciona. A dor de se calar por anos. A dor de ouvir sua própria voz e não se reconhecer nela. De terminar uma conversa e sentir que deixou tudo o que importava trancado por dentro. De sorrir enquanto o peito arde. De parecer inteiro, enquanto algo em você implora para ser escutado. Essa dor não aparece nos diálogos. Ela aparece no corpo, na garganta que trava, na respiração que encurta, na insônia que insiste. Não é que você não saiba falar, é que, em algum ponto da sua história, aprendeu que dizer o que sente pode custar demais. Mas com o tempo, o silêncio começa a cobrar mais caro ainda, porque a alma sabe quando está sendo traída, e ela pede presença, mesmo que ainda em sussurros. Há quem se preocupe tanto em falar certo, que esquece de falar com o coração,
Acha que a clareza está nas palavras corretas, nas frases bem colocadas, no tom impecável, mas a alma não escuta técnica. Ela reconhece verdade. E a verdade, quando vem, não precisa ser bonita, precisa ser viva. Falar bem é um dom. Sentir bem é coragem. Porque quando a fala nasce do sentir, ela não agrada, mas revela. Ela não convence, mas conecta. E às vezes essa conexão se faz num silêncio, numa pausa entre palavras, num olhar que diz o que a boca ainda não conseguiu. A ansiedade atropela a fala porque quer proteger, quer dizer tudo de uma vez, quer evitar o vazio entre uma frase e outra. Mas é nesse vazio que a alma respira. É na pausa que a verdade pousa. Falar devagar não é sinal de insegurança. É sinal de escuta interna, de presença, de cuidado com aquilo que emerge. Thich Nhat Hanh dizia: falar é um ato de presença. Quem não respira, mente sem querer, porque a ausência de ar é a ausência de si. E sem si, a fala vira repetição, não expressão. Clareza verdadeira não vem da articulação perfeita, vem do encontro entre o que se sente e o que se permite dizer. Talvez a pergunta não seja como falar melhor, mas o que em mim ainda precisa de espaço para ser sentido antes de ser dito? Muita gente acredita que não sabe se expressar, que tem vergonha, que é tímido, que não tem o dom da palavra, mas a verdade é mais sutil e mais profunda. A trava não vem do agora, ela vem do que foi engolido lá atrás, daquilo que você quis dizer e não pôde, do que sentiu e foi julgado, do que gritou por dentro e ninguém escutou. Não é que você não saiba falar, é que aprendeu a se calar, aprendeu que dizer o que sente pode afastar, que mostrar o que dói pode ser perigoso, e a alma, para sobreviver, se protege, ela se adapta, se esconde, e com o tempo, esquece como era viver sem máscara. Jung falava da sombra como tudo aquilo que rejeitamos em nós, mas quando essa sombra é feita de palavras não ditas, ela pesa diferente, ela se acumula na garganta, no peito, na expressão. O que você evita dizer não desaparece, fica esperando o momento de ser acolhido, não com culpa, mas com escuta. Às vezes, tudo o que falta é um espaço seguro, mesmo que esse espaço seja você com você, um lugar onde a fala não precise ser perfeita, onde a dor possa ser nomeada sem pressa, onde você possa escrever, talvez pela primeira vez, aquilo que nunca teve coragem de contar, não para o outro, mas para si mesmo, porque o silêncio que machuca não é o de fora, é aquele que acontece quando você se cala diante de si. Existe uma linha fina entre empatia e autoabandono, entre querer ser compreendido e precisar ser aceito a qualquer custo. E quando essa linha é cruzada, a fala deixa de ser ponte e vira disfarce. Você diz o que o outro quer ouvir, você omite o que realmente sente, e aos poucos, vai se esquecendo de quem era antes de tentar caber. A comunicação autêntica não é rude, é inteira. Ela não vem da raiva, mas da coragem. Não tenta convencer, apenas se revela. Quando você fala com verdade, pode até ser mal interpretado, mas não se trai. Isso muda tudo, porque às vezes não é o julgamento do outro que mais machuca, é o abandono de si na tentativa de evitar esse julgamento. Você pode ser empático sem se apagar, pode ser sensível sem ser submisso, pode ser gentil sem fingir que está tudo bem. O tom da sua fala não precisa ferir, mas o conteúdo dela precisa ser real. Precisa carregar a sua história, a sua dor, a sua inteireza. Você não precisa ser forte agora, precisa ser verdadeiro. Talvez essa seja a chave. A força que você busca não está em se impor, está em se permitir. E permitir-se é muitas vezes dizer: isso me afeta, isso me toca, isso sou eu, mesmo que não agrade. Porque agradar sempre foi mais fácil do que se mostrar inteiro, mas não é mais leve. E a alma, quando pesa, pede verdade. Nem toda resposta precisa ser imediata. Nem todo sentimento precisa virar fala sem pausa. Entre o que você sente e o que você diz, existe um espaço sagrado. Um intervalo onde a alma respira, onde o corpo assenta, onde o coração escuta antes de reagir. E é nesse espaço que a verdade se organiza. Pausar é uma forma de escutar a alma. É nesse momento em que você respira, em vez de revidar, em que silencia, não por medo, mas por cuidado, porque a pressa de responder muitas vezes atropela a resposta que importa, e no ruído da reação, a essência do que queria ser dito se perde.
Respirar entre frases não é técnica, é presença. É a lembrança de que você não está num debate, está num encontro. E encontros verdadeiros exigem escuta, exigem tempo, exigem o bambu que, antes de tocar o vento, enverga, cede, se curva e só depois se expressa. Esse silêncio não é ausência, é preparação, é respeito pela palavra que está prestes a nascer. Porque quando você pausa, não para de falar, começa a sentir. E o que é sentido com profundidade raramente precisa de muitas explicações. Basta um gesto, uma frase curta, um olhar que não finge. Talvez a sua fala esteja esperando menos respostas e mais intervalos, para que aquilo que realmente importa não seja apenas dito, mas escutado por dentro. Existe um medo silencioso que paralisa a fala antes mesmo que ela nasça. O medo de ser mal interpretado, de não ser entendido, de ser visto fora do contexto da própria verdade. Esse medo faz com que muitos prefiram se calar a correr o risco de serem julgados por uma versão distorcida de si, mas há algo libertador em aceitar que, por mais que você se esforce, nem todos vão entender. Nem todos têm o mapa emocional para decifrar sua linguagem. Nem todos atravessaram o mesmo caminho, sentiram as mesmas dores, encararam os mesmos silêncios. E por isso, Clarissa Pinkola Estés lembra: algumas histórias só fazem sentido para quem já atravessou o mesmo deserto. Falar mesmo com medo é um ato de autoacolhimento, não porque garante aceitação externa, mas porque honra sua integridade interna. A fala verdadeira não busca aplauso, ela busca ressonância, e mesmo quando não é compreendida, ela cumpre um papel sutil: manter você em contato com quem realmente é. A libertação não vem quando todos te entendem. Vem quando você para de depender disso, quando aprende a se observar com compaixão depois de se expor, quando percebe que mesmo mal interpretado não se traiu, e esse gesto, embora silencioso, tem o poder de curar partes suas que foram ensinadas a calar para sobreviver. Talvez a coragem não esteja em dizer tudo certo, mas em continuar falando, mesmo quando o mundo ainda não sabe como escutar. Antes de buscar ser compreendido pelo outro, há uma pergunta que costuma ficar esquecida: eu me escutei? Porque muitas vezes o desconforto não vem da falta de resposta, mas da ausência de conexão com a própria intenção. Quando você fala sem saber o que realmente sente, a fala se esvazia, e quando você cala o que sabe que deveria dizer, algo se rompe. Reconectar-se é simples, mas exige coragem. Sentar, respirar, perguntar em silêncio: o que eu realmente queria dizer agora? Não o que seria mais fácil, não o que agradaria, mas o que, se fosse dito, faria você se sentir inteiro, porque a alma não grita, ela sussurra, e para escutá-la, é preciso quietude. Há sinais sutis de que você está se traindo verbalmente, uma tensão repentina na garganta, uma sensação de arrependimento depois da conversa, um esvaziamento estranho, como se algo essencial tivesse sido deixado para trás. Esses sinais não são falhas, são convites. Convites para voltar. Voltar não significa repetir, significa se reposicionar. Significa reconhecer que talvez a fala mais verdadeira ainda não tenha acontecido, e que ainda pode acontecer, mesmo que tarde, mesmo que trêmula. Porque quando a verdade é dita com presença, ela não precisa de garantias, só de espaço. E esse espaço começa quando você decide que, antes de ser compreendido, precisa ser honesto consigo. Há uma diferença entre falar para se proteger e falar para se revelar. Uma diferença sutil, mas essencial. Quando sua fala se alinha com sua alma, você não tenta mais controlar a reação do outro. Você apenas oferece sua verdade como quem entrega um presente, não para ser aceito, mas para ser inteiro. Não se trata de dizer tudo, nem de dizer certo, mas de dizer o que importa com presença, com respiração, com escuta, porque a comunicação mais transformadora não é aquela que convence, é aquela que toca. E para tocar, é preciso sentir antes de falar. Você não precisa mais lutar para ser aceito. Não precisa mais moldar suas palavras para caber em expectativas que te ferem. O que sua alma quer não é palco, é espaço. Espaço para existir com autenticidade, mesmo quando isso desafia o conforto da aparência. Você pensa demais porque sente demais. E talvez agora seja a hora de deixar sua alma falar. Não para o mundo te entender, mas para você, finalmente,
se lembrar de quem é,